nesta noite nós vamos meditar no tema: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que pronunciar que Jesus Cristo é Deus será salvo. O nosso texto se encontra em Atos, capítulo 2. Nós vamos meditar dos versos 14 a 41. O contexto deste texto em especial é aquele onde o Espírito Santo de Deus desce no dia de Pentecostes para poder promover a expansão do reino de Deus, para capacitar cada discípulo, cada servo do Senhor a pregar o Evangelho. Esse texto, nós temos o primeiro sermão feito à igreja primitiva. É aqui que Pedro pronuncia a mensagem de boas novas que todos nós devemos levar a todo mundo. Jesus é elevado aos céus, o Espírito Santo de Deus, conforme a promessa, desce, e esse então capacita os homens, os seus discípulos, para pregar a mensagem. Convido você a abrir a sua Bíblia agora, seja aí no seu smartphone, seja a sua Bíblia de papel, convencional, no capítulo 2 de Atos, a partir do verso de número 14. Só o ato de ler as Sagradas Escrituras já é suficiente para que Deus fale ao nosso coração. Então, acompanhe comigo a leitura da Bíblia Sagrada. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos, judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção, escutem o que vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. E isto é isto: o que eu vou fazer nos últimos dias, diz o Senhor. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões, os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos, as minhas servas. E naqueles dias, eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu, farei com que apareçam coisas espantosas. E embaixo na terra, farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro. A lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Pedro continuou: homens de Israel, escutem o que vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus Cristo de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês. Como vocês sabem muito bem, Deus, por causa própria, por sua vontade e soberania, já havia resolvido que Jesus seria entregue na mão de vocês. E vocês mesmos mataram, por mãos de homens maus, o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso o meu coração está feliz, as minhas palavras são palavras de alegria, e eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida,
e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus, preste atenção, ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel devia ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram Pedro e aos outros, dizendo: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês recebam de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los dizendo: saiam do meio dessa geração e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo de Jesus Cristo. Queridos, esse texto, ele fala por si só. É uma explanação da vida, do ministério, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. Esse texto nos traz a mensagem que é a mais linda, mais nobre, mais extraordinária mensagem do universo, a mensagem de salvação. Por isso, eu quero que você entenda que no discurso de Pedro e também nesse momento aqui, não há momento para brincadeiras nem piadas. Pedro fala de uma forma solene. Ele entende que a mensagem de boas novas é a mensagem mais extraordinária do universo. Por isso Pedro fala com muita paixão, com muita convicção. E eu gostaria que você entendesse claramente o que Pedro está dizendo por meio do Espírito Santo. Eu me espanto como nos nossos dias a maioria dos políticos usam a tragédia que está nos acometendo para se promover, fazendo graça ou então palanque para poder levar algum tipo de vantagem diante da desgraça de milhares. Enquanto alguns dos ouvintes faziam graça dizendo que eles estavam bêbados porque estavam falando em outros idiomas, após receber o Espírito Santo, Pedro diz: ouçam bem, esses homens não estão bêbados. Primeiro, porque ainda é cedo. Segundo, porque eles estavam em jejum. Terceiro, porque o que eles faziam era obra do Espírito Santo. Queridos, a primeira mensagem, a primeira verdade que eu quero destacar nesse texto, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Número 1, a salvação é para todos.
A salvação é para todos, e esse texto nos diz, para os servos e servas, filhos, para os novos, para os idosos, para os judeus e não judeus. A salvação é para mim e é para você também. Dos versos 16 a 21, Pedro cita o profeta Joel. Explica o que eles acabaram de ouvir. Pedro diz, essa profecia, ela foi dita anteriormente pelo profeta Joel. Essa é uma seção, uma passagem escatológica que fala do futuro. Foi mencionada por Moisés em Números capítulo 11. Os últimos tempos acabaram de começar. E é isso que eu gostaria que você entendesse. Depois que Jesus Cristo veio à terra e subiu aos céus, então deu-se início à última era, aos últimos tempos, ao fim deste mundo. Quando Jesus voltar, então ele vai julgar a todos. Joel se torna atual, tem uma extensão universal à sua profecia. Alcança todos, independente da classe social, do sexo ou da idade. Joel diz exatamente aquilo que Jesus iria fazer. Ele iria trazer uma mensagem de salvação. A sua morte e ressurreição era para que todos, independente de aonde estejam, de qual classe social pertença, qual sexo possua, possa encontrar salvação em Jesus Cristo. O verso 21 é o verso que resume todo o texto lido. Se você não conseguiu gravar tudo, provavelmente não, fique com esse verso no seu coração. Ele diz, todos os que invocarem o nome do Senhor será salvo. Você já pensou nisso? Muitas pessoas não entendem, porque elas acreditam que a salvação ela só pode vir se for por meio de um sacrifício. Alguns querem pagar um preço para alcançar a salvação, outros penitência. Muitas pessoas acreditam que a salvação só é possível se viver uma vida conforme alguns homens dizem. Mas o texto nos garante que a salvação vem para todos aqueles que invocarem o nome do Senhor. A forma como essa mensagem vai chegar aos ouvintes é por meio das profecias que Joel mencionou. É por meio dos jovens, é por meio dos idosos, é por meio dos profetas do Senhor. Lutero falou acerca dessa passagem, Martim Lutero, o reformador, ele disse, profecias, visões, sonhos, são todas a mesma coisa. A dádiva universal que é dada a toda a igreja. A você foi dado essa capacidade de profetizar, de anunciar a mensagem de salvação. Devemos entender que o mistério da profecia, esse mistério universal, é Deus falando conosco. Deus tornando-se conhecido através da sua palavra. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é exatamente isso. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Eu estou profetizando para que todos possam entender que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é profecia. É exatamente isso o que a profecia do Antigo Testamento dizia acerca de Jesus Cristo, da sua obra, do seu ministério. Portanto, para que possamos conhecer esse Jesus, é necessário que aqueles que o conhecem, eu e você, possamos anunciar, tornar ele conhecido a muitos outros que só sabem dele de ouvir falar. Tem muita gente que nasce num país cristão como o nosso e morre sem entender que de fato Jesus Cristo salva o pecador da condenação eterna. Tem muita gente que vive na religiosidade, mas não sabe que é necessário confessar Jesus como Senhor. Não aprendeu isso, nunca ouviu. E eu imagino
Ainda que estejamos diante de uma tragédia, você já parou para pensar que muitos idosos, infelizmente, estão morrendo e vão morrer sem conhecer Jesus? E você tem a oportunidade de hoje mesmo falar aos teus pais, aos teus avós, aos teus amigos da terceira idade e dizer que Jesus Cristo é Deus e que ainda que eles morram, seja por uma doença, por esse vírus maldito, seja pela velhice ou qualquer outra doença, a morte deles não passa de uma interrupção momentânea nesse mundo. Eles terão vida eterna com Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, a salvação é para todos. Contudo, nem todos serão salvos. Talvez essa mensagem mais triste e mais difícil que eu possa te dizer nesta noite. Eu sei que há pessoas que acreditam no universalismo, que no fim das contas todos serão salvos. É uma mentira, porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A Bíblia nos diz que somente aqueles que reconhecerem Jesus é que serão salvos. João 3,18 diz: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, quando não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Quem crer em Jesus como Salvador pessoal, confessa os seus pecados e segue a Cristo, esse tem vida eterna. Quem não crê já está condenado. Essa é a palavra, essa é a verdade, por mais dura que seja. E muitas vezes, queridos, nós nos aterrorizamos, não é verdade? Nós estamos aprisionados, nós estamos preocupados e não era para ser diferente. Contudo, eu quero te dizer que o coronavírus, ele pode matar o corpo, mas ele não pode matar a alma. Agora, aquele que morre sem Cristo, esse perde o corpo e a alma eternamente. Segunda verdade desse texto: só há salvação em Jesus. Só há salvação no nome de Jesus. Esse texto é extremamente cristocêntrico. Jesus é exaltado o tempo todo. Pedro não fala de si. Pedro não fala de outra coisa a não ser de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Dos versos 22 a 36, temos a segunda parte do sermão de Pedro. Ele fala da vida de Jesus, do seu ministério, no verso 22. No verso 23, ele fala da sua morte. A morte de Jesus é atribuída simultaneamente ao propósito de Deus e à iniquidade do homem. Aqui nós temos um versículo único, num único versículo, a soberania divina e a responsabilidade humana. Preste atenção no que diz o verso de número 23. Entenda que todos nós precisamos dar um passo de fé para receber a Cristo como Senhor das nossas vidas. Dos versos 24 a 32, Pedro agora se dedica à ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a demonstração de que a morte não pôde detê-lo. É a demonstração de que ele vive para toda a eternidade. Pedro denuncia o pecado. Ele diz que todo homem é pecador. Ele fala do desígnio de Deus, o desejo que Deus tem que todo homem seja salvo. Convida ao arrependimento, à confissão de pecados, ao reconhecimento de que Jesus é o Salvador. Deus entregou o seu Filho para que morresse no meu lugar e no seu lugar. A salvação só pode vir por meio daquele que morreu a nossa morte, para que possamos viver a sua vida. Mas ao invés da desgraça, da perdição, Deus trouxe paz e libertação. Agora Pedro então usa as próprias palavras da Bíblia, usa as Escrituras para justificar aquilo que ele está falando. Ele vai citar o Salmo 16, do verso 8 ao 11, e vai citar também o Salmo 110, verso 1.
No Salmo 116, versículo 8 a 11, Pedro faz questão de citá-lo na íntegra. Ele diz: sempre tenho o Senhor diante de mim. Olha se isso não é importante para esse momento que nós estamos vivendo. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Aleluia. Por isso, o meu coração se alegra e no meu íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Esse é o texto que Davi pronuncia acerca de Jesus, centenas de anos antes. Esse é o texto que foi evidenciado no ministério de Jesus, na sua morte e ressurreição. E esse também é o texto que nós podemos nos apropriar, porque estamos em Cristo por meio do seu Espírito. Aquele que o mundo, que os pecadores, que o diabo acharam que havia derrotado, ele diz acerca dele as seguintes palavras, Atos 2, 32 e 33. A este Jesus, Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai o Espírito prometido, e o derramou. E o que estáis vendo é o que estáis vendo e ouvindo. A este Jesus, Deus ressuscitou, aleluia. Queridos, nós temos um Deus ressurreto, nós temos um Deus que venceu a morte, Ele vence qualquer coisa, Ele venceu o inimigo das nossas almas, Ele venceu tudo e todos. Não será um vírus, não será nem esse, nem os próximos que vão nos abater, porque nós estamos naquele que é maior do que tudo e do que todos. E Ele já provou o seu poder, ressuscitando da morte, assentado à direita do Pai, em breve buscará os seus para morar eternamente na glória, onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá vírus, não haverá nenhum outro problema. Mas, uma vez, Pedro então cita as Escrituras. No Salmo 110, 1, ele diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. As pessoas cuspiram em Jesus, bateram em Jesus, humilharam Jesus, crucificaram Jesus, ridicularizaram Jesus, mas ele ouve do Pai: o Senhor disse ao meu Senhor. Deus dizendo ao Deus Filho: senta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos como estrados dos teus pés. Eu não quero ser inimigo de Deus, jamais. Eu não quero viver em rebeldia com Deus. Eu não quero viver distante de Deus, porque se assim viver, serei considerado inimigo de Deus. Jesus é Deus. O Deus Pai fala com o Deus Filho, que a sua vitória já está garantida. E o Jesus vitorioso diz a mim e a você, hoje e sempre: aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Já é um vitorioso, já está desfrutando da glória eterna. Ainda que esteja aqui, já está garantido nos céus. Por fim, Jesus é o único nome aonde podemos alcançar salvação, e Atos 2:36 diz isso. Porque, portanto, que todo Israel fique certo disto: esse Jesus, a quem Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36 diz: portanto, ó Israel, portanto, todos que me ouvem, fiquem certos disso. Esse Jesus que foi crucificado não continua no madeiro. Você não precisa ficar chorando por ele. Ele não está pregado, ele não está sepultado, ele está vivo eternamente. Ele está na glória com o Pai. Esse Jesus
Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus não quer que você tenha pena dele. Jesus não quer que você seja amiguinho dele. Jesus não quer que você seja um admirador dele. Jesus quer que você o tenha como Senhor e Salvador, e Messias, e Cristo. Em último lugar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas só há salvação se houver arrependimento e confissão de pecados. Só há salvação se houver arrependimento e confissão de pecados. Romanos 3,10 diz que, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Muitas pessoas pensam que por ter uma vida reta perante a sociedade, ser um bom cidadão, pagar os seus impostos, cuidar da família, ser um bom filho, um bom pai, isso é suficiente para estar com Deus nos céus. Esse é um grande engano. Esse é um ledo engano. Muito cuidado, você precisa entender que só há salvação se houver arrependimento. E para que haja arrependimento, você precisa reconhecer. Você é um pecador, eu sou um pecador, nós somos pecadores. E precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Tem uma aflição, uma angústia, que todo ser humano deveria sentir, para que possa refletir e chegar ao seguinte questionamento: o que será da minha vida após a morte? Talvez, nesses dias tão difíceis, aonde o vírus tem ceifado a vida de muitos, seja o momento de nós refletirmos acerca da morte. Aonde você estará depois que morrer? Você acredita que você vai deixar de existir? Você acredita que você vai passar por algum purgatório? Não. Esqueça isso. Só há dois lugares, céu e inferno. Inferno para aqueles que não confessaram Jesus, não se arrependeram. E céu para aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Atos 2,37 diz: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que faremos? Você já parou para pensar nisso? Pedro está pregando. E eles então interrompem Pedro no meio do sermão. E diz: irmãos, o que é que nós vamos fazer da nossa vida? Irmãos, o que é que nós vamos fazer? Porque não queremos perecer. Não queremos ser culpados pela morte de Cristo. Não queremos sofrer eternamente. Não queremos viver sem esperança. Não queremos viver apenas neste mundo aqui e agora. Nós queremos ter essa salvação. Nós queremos que esse Cristo seja o nosso Senhor. O que faremos? Você deveria estar fazendo essa pergunta. Você deveria estar agora se perguntando: o que você deve fazer? O desespero foi tão grande que eles sequer conseguiram esperar o sermão terminar. Pedro responde, 2,38: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. O que é que tem que ser feito? Arrependimento. Fé em Cristo, arrependimento para que haja transformação, perdão dos pecados e batismo com o Espírito Santo. Aqueles que acreditam que Jesus é Deus e que morreu pelos seus pecados, têm conscientemente que confessar os seus pecados e ser batizado. Então receberão o Espírito Santo de Deus e terão vida eterna. Talvez você já tenha um certo conhecimento acerca de Jesus, pelos seus pais, avós, talvez você já frequentou algumas igrejas. Mas se você nunca com a sua boca confessou que Jesus Cristo é Deus, e você nunca reconheceu que é um pecador e pediu perdão, então a sua religiosidade não serve para nada.
Não estou dizendo que você tem que pertencer a uma ou outra igreja, seguir a um ou outro líder humano. Eu estou dizendo que você precisa reconhecer que Jesus Cristo é Deus, confessando os seus pecados, mudando de vida. Você que está assistindo esse culto, é com você que Deus está falando. É com você que Deus tem algo para acertar. Ele quer conversar diretamente com você. Por isso, ele diz em Atos 2,40, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salve-se desta geração corrompida. Salve-se desta geração corrompida. As pessoas estão ansiosas para que haja a cura do coronavírus, do Covid-19. Elas estão aguardando uma vacina que provavelmente daqui a um ano e meio vai estar no mercado. Mas há uma cura para a alma. Há uma cura para a morte eterna. E essa já está ao meu e ao seu alcance. A cura está em clamar o nome de Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador, e assim ter vida eterna com Ele. Quero concluir. Jesus era um homem, mas sua divindade foi reconhecida pelos milagres que ele realizou. Ele foi morto por homens pecadores, mas o propósito foi divino. Ressuscitou dos mortos, como fora predito pelos profetas e testificado pelos apóstolos. Ele foi elevado às alturas e está assentado à direita de Deus. De lá derramou o seu Espírito, que perdoa a todos os pecadores que creem e se arrependem e são batizados. Assim, passam a pertencer à comunidade de Cristo, à igreja, a qual Ele é o cabeça e Senhor. Pois bem, queridos, a salvação é para todos. Só há salvação em Jesus. Só há salvação se houver arrependimento, fé e confissão de pecados. Por fim, o texto nos diz, em Atos 2,41, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A minha oração, e eu espero que seja a tua oração, e de todos que aqui estão, que durante esse período em que nós vamos estar confinados, que esse vírus vai estar de alguma forma nos atacando e principalmente ceifando a vida de alguns. Que durante esse tempo Deus nos desperte, nos avive e que a nossa igreja ganhe vidas e que milhares de vidas possam se converter, assim como naquele dia, quando ouviram a mensagem do Senhor e 3.000 foram alcançados. Quem sabe, depois que essa pandemia passar, nós teremos mais de 3 milhões de convertidos. Quem sabe, depois de toda essa tragédia, nós vamos estar mais próximos de Cristo e, principalmente, nós vamos ter a cura não só dessa doença, mas a cura vai ter alcançado milhares de pessoas, a cura da morte eterna. Eu quero orar por você nesse momento. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu quero apresentar a sua vida diante do Senhor. Aí aonde você está, Ele está contigo, Ele está presente aí aonde você está. Eu quero orar por 2 motivos. Quero orar primeiro, para que eu e você que temos Jesus Cristo, possamos compartilhar essa mensagem de salvação eterna. E quero orar por você que ainda não confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, que você possa fazer isso aí no seu quarto. Muitas pessoas fizeram isso. Muitas pessoas reconheceram Jesus no seu quarto, na sua sala, na sua casa, sozinho com Deus. O Espírito Santo de Deus há de descer sobre a sua vida. Você vai ser transformado e terá o teu nome escrito no livro da vida. Você vai ser salvo por toda a eternidade e morará com o Senhor nos céus. Vamos orar. Pai bendito, Deus de toda misericórdia,
nós apresentamos as nossas vidas, os profetas do Senhor, que nós verdadeiramente possamos, nesse momento de muito medo e angústia, nos concentrar naquilo que é mais importante, a pregação do Evangelho. Deus, não nos deixe, Senhor, nos abater por causa de um vírus. Nós devemos ser cuidadosos, zelosos, proteger os nossos idosos, mas nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos deixar de profetizar que Jesus Cristo é Deus e que só há salvação no seu nome. Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar os nossos amigos, os nossos familiares, todos aqueles que estão assistindo e que irão assistir posteriormente, que eles possam verdadeiramente ser alcançados pela Tua graça, pela Tua salvação, em nome de Jesus. Jesus, salva, Jesus. Liberta, Jesus. Transforma, Jesus. Ó Deus, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, para que elas possam viver aqui sabendo que ainda que a morte nos alcance, nós estamos garantidos por toda a eternidade no sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário. Amém. Assim nós oramos, agradecidos em Teu santo e bendito nome. Amém.